Shalom, shalom, irmãos. Bom estar de novo juntos quinta-feira. Nós sempre temos esse momento que todos nós ficamos alegres, né? Por esse momento. A responsabilidade sempre aumenta à medida que mais irmãos vêm então dividir aquilo que nós temos para dividir com vocês e aquilo que nós temos para aprender com vocês. Essa noite, esta quinta-feira, pré-Pessar, ela vai ser uma instrução diferente. Porque eu vou estar dando instrução para vocês e, simultaneamente, os irmãos da loja, os irmãos associados ao Oriente Urbe Orbi, eles estarão recebendo essa instrução já como instrução da loja de sábado, onde nós teremos o ritual, a cerimônia magna da Pessar 5777, que é o ano bíblico, que é o ano das festas bíblicas, e 2017, ano gregoriano, ano papal. Tá? Então, vamos começar a nossa instrução. Eu peço muita atenção aos irmãos da Hanut Mevorach, os associados a Urbet Orb. Peguem aí papel, né, anotação, para vocês anotarem uma coisa ou outra, porque já vale para a loja de sábado, desse sábado. Então, na loja de sábado, não haverá aquela instrução pré-loja, porque nós já vamos estar... Eu já vi que o Roche Lucas já foi pegar o bloco e a caneta dele. Tá? Vamos primeiro dar um review, né? Vamos passar aqui um pouquinho sobre os nossos conceitos e entender os quatro estágios da história da humanidade como nós conhecemos hoje. Tá? Ou seja, após o período de Atlântida. Tá? Muito bem. Então, nós já demos instrução. O que nós sabemos, houve uma grande contração do infinito, que nós chamamos de Tzim Tzum, essa Gevorah, essa contração do infinito, para que o finito, que é a nossa criação, pudesse então ter essa percepção de existência, essa percepção especulativa, essa existência que nós percebemos de forma... O inimigo... Aí, voltou. Voltou. Voltou? Voltou. Voltou. Bom, aí eu não posso pedir desculpas pela net, né? O que nós podemos dizer é que nós podemos, nessa Pessar, pedir a libertação desse faraó chamado net, não é verdade? Verdade. Eu acho que nós saímos lá de Ramsés II e estamos presos a net primeira, né? É mais ou menos alguma coisa assim. Não temos alternativa para nos contactar a não ser usar o faraó. Tá? Usemos-nos, então. Tá? Então, nós vimos do Rishon Higayon, que é proibido o estudo. Muito embora, irmãos, nós podemos programar para pedir ao Roche Lucas, né, que agende isso, para nós fazermos um estudo das 7 coisas que havia antes da Torá, ou seja, durante o Rishon Higayon, nós sabemos que haviam 7 coisas, como a Torá, o trono, o arrependimento, a misericórdia, o Mashiach, a Nahash, né, a árvore da vida, a árvore do conhecimento e ação.
Devido a um... Aí, voltou. Hã? Voltou, agora voltou. Voltou, Voltou? voltou. Estamos ao vivo de novo? De novo. Ó, irmãos, vocês estão vendo que a questão é via net, né? Porque aqui o roteador, aqui tudo é no mínimo iPhone 6 para cima, tá? O pessoal aí tem uma disponibilidade tecnológica até grande. Mas não adianta nada, né? Nós temos os melhores pneus do mundo se o carro é dirigido pelo Barrichello, não é verdade? Então, desculpa o Barrichello, até eu conheço. Tá? Bom, então nós vimos então que a gente pode ter uma transmissão, uma instrução dessa se quisermos. Nesse momento da decisão criacional, foram criadas duas forças, que nós chamamos de dois desejos, e dois verbos foram criados. Que verbos são esses? Doar e receber. Tá? Então, o universo se resume a duas forças, dois desejos, o Criador e a criatura, dois verbos, receber e doar. Nós recebemos, a decisão criacional é doar. O segundo passo na história da humanidade, como nós conhecemos hoje, é o desequilíbrio na criação. Tá? Eu vou chamar a atenção a vocês, porque criação é com E. Criar problema. Voltou, voltou, Voltou? Voltou? voltou. Bom, então nós estávamos explicando sobre a criação. O verbo criar vem do hebraico bará, que é criar, trazer à existência do ex nihilo, do nada. Só o plano criacional é capaz de criar. Nós criamos com I. Então a gente pode criar cachorro, criar pato, criar porcos, mas nós não podemos criar nada, tá? Então isso é importante. Tanto assim que é o primeiro verbo da Torá. Bereshit bará, que é criar. Bará é criar. Bereshit bará Elohim ve'et Hashemayim. Não é isso? Tá. Bom, nesse desequilíbrio da criação, nós temos então as famosas duas árvores que retratam o caráter divino. Só o divino tem a vida, ou seja, só o divino tem o poder de ter a árvore da vida. Só o divino tem o poder de ter em si o equilíbrio Do bem. do bem e do mal, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós temos então a criação desse mundo em que nós vivemos, que é o mundo da dualidade e o mundo do retorno. Então, esse mundo da dualidade foi criado e nós trabalhamos para ver o retorno, o Tikkun Olam, a restauração do mundo. A terceira fase da nossa história são os vestígios da Torá. Então, havia uma Torá no coração de Adam Harishon. Essa Voltou, voltou. aí é o seguinte, aí vocês decidam, porque vocês já viram, nós usamos a rede da NET, tá? E a NET está instável, tá? Então, se vocês quiserem que eu continue na instabilidade dessa ferrenha ditadura eletrônica da NET, que nós não temos outra opção, temos? Não. Nós não temos. Nesse bairro daqui só tem NET, tá? Então, isso é um faraó. É isso que o governo também deveria correr atrás, desses monopólios criados que tiram a liberdade da comunicação entre irmãos, tá? Bom, então nós vimos que quando nós fomos criados pela frase façamos o homem à nossa semelhança façamos, no coração de Adam Harishon foi colocado a Torá. Com a queda, com o desequilíbrio, ficaram vestígios dessa Torá no coração do homem. A Torá está aqui, ó. Da Torá, tá? Da Torá.
tá? Da Torá. Torá. Lembre, nós já explicamos que a Torá não é o livro. O livro é Rumash, é o Pentateuco. A Torá é o conceito divino que está nas páginas, que a gente estuda naqueles 4 níveis que nós já vimos, né? Pardês, Remês, Edrash e Sod, tá? Então, para nós trazermos de volta ao ser humano os vestígios da Torá, tiveram alianças: Noé, Abraão, Moshe, Moisés. Noé pela obediência, Abraão pela fé e Moshe pela revelação. Tá? Então, esses são os 3 períodos. E o 4º período, que a maçonaria não vai emitir nenhum comentário, muito menos a Cabalá, nós falamos do Mashiach, do Messias e a revelação. Para os cristãos, o Mashiach já veio. Yeshua HaMashiach ben Miriam, tá? Jesus é o Messias, filho de Maria. E o Mashiach dá somente uma instrução: ir e instruir, que é o que nós fazemos hoje, tá? Então, isso daí é do ponto de vista da história humana até hoje, tá? Eu acho que é assim, é importante os irmãos conhecerem os 4 estágios da nossa história. Na doutrina maçônica, na história maçônica, as bulas, né, que retratam a origem da maçonaria ao ponto mais antigo é uma bula de Inigo Jones, por volta de 1645, aonde ele traz a maçonaria até Noé, Noah quer dizer descanso em hebraico, aonde ele retrata então a maçonaria tendo suas origens na obediência, tá? Muito bem. Mas não é motivo da nossa instrução de hoje. O motivo da nossa instrução de hoje é a Pessar, a passagem, o Passover em inglês, tá? Que não tem nada a ver com Páscoa em português, tá? Bom, o que é o Pessar para o maçom especulativo ou maçom cabalista? É aquele momento, aquela cerimônia onde nós estaremos livres de e livres para. Nós estaremos livres de situações que nos aprisionam, como a NET nos aprisiona aqui. Eu não tenho alternativa, ela cai, eu paro. Ela volta, eu continuo, né? Mas nós temos situações aqui, como por exemplo, livres do cigarro. Puxa vida, quantos e quantos irmãos não conseguem largar o cigarro e têm que sair do prédio que eles trabalham para fumar à frente do prédio? Ou mesmo, como nós já presenciamos, encerrar a Nem loja. fala isso, que eu fico nervoso. O Roche Lucas ia falar que nós conhecemos um venerável que coloca a loja em descanso para sair para fumar. Eu acho isso, nem comenta que isso é pior do que o que a NET está fazendo com a gente hoje. Tá? Bom, mas de qualquer maneira, ficar livre do cigarro, livre para ser uma pessoa sem um vício. Sem o vício. Sem o vício. Livre, né? Liberto. Liberto, né? Ele está livre de e livre para. Isso é uma coisa muito forte na doutrina maçônica. Nós estamos com um curso de doutrina maçônica, né? Sim, sim. Você está fazendo o curso. Isso é muito importante. Então, a Pessar serve para isso. Então, nesse episódio, nessa cerimônia magna da Pessar, nós então fazemos as 4 perguntas para os 4 tipos de irmãos que habitam em nós. Então, o maçom, ele é habitado por 4 irmãos. Tá? Então, é muito importante que vocês entendam tudo que nós vamos falar aqui. Eu tenho os 4 tipos, o Roche Lucas tem, o mestre Pedro Paulo tem, os 4 tipos. E o vitriol que nós faremos, que os irmãos da loja devem se preparar. Virá irmãos visitantes? Virá irmãos?
Ainda não confirmou. Mas tem irmãos, né? Já tem interessado. Tem irmãos que não são da loja, mas virão passar a cerimônia conosco por já terem tido experiências em outras lojas que nós aplicamos, né? A cerimônia. Então, a pergunta essa é a pergunta da cerimônia magna de sábado, Pessah. Por que esta loja é diferente das outras? Por que esta loja é diferente das outras? Essa pergunta vai então ser feita por 4 irmãos. E nós temos um irmão que é sábio, um irmão que é tolo, um irmão que é indiferente e um irmão que é alienado. Um irmão que é alienado. Tá? Então agora eu vou pegar aqui, vocês vão receber tudo isso, tá? Aqui, ó, tá tudo para o mestre Pedro Paulo mandar para vocês a foto, porque eu tenho visto que vocês apreciam, né? Receber os handouts nossos, né? Tá, então vamos lá. Vamos então começar a seguir o nosso roteiro para depois facilitar o estudo de vocês. O irmão sábio pergunta assim: mestre, por que essa loja é diferente das outras? Então o mestre vê que ele quer saber. Tá? Agora tem um tolo que diz: pô, mestre, mais uma loja aí diferente da outra? O que tem diferente aqui? Né? Agora tem um indiferente: mais uma loja aí diferente da outra. Né? E tem aquele alienado: eu acho que tem alguma coisa diferente hoje. Não é verdade? E isso ocorre dentro de nós, no nosso dia a dia. Nós temos esses 4 elementos dentro de nós. Tá? A gente até pode ser muito focado em um determinado assunto e totalmente alienado em outro. Eu, por exemplo, confesso aqui para os conhecedores de alta tecnologia que eles chegam e dizem: pô, mestre, vamos comprar o equipamento, aí dá um número de equipamento que eu não tenho a menor ideia do que seja. Entendeu? Mas não é que eu... Aí voltou. Voltou? Bom, voltou de novo. Nós estamos aí gerenciando esse faraó, porque eles já viram que o faraó vai levar pau essa noite da gente, né? Então, como é que funciona? Como é que funciona na loja? Então, na loja, nós vamos ter que usar, para esse entendimento aqui, como tudo da doutrina maçônica, prestem atenção, irmãos, a doutrina maçônica, ela é totalmente baseada nisso daqui. Na Bíblia King James, livro da lei sagrada. Eu estou falando da Bíblia King James porque nós somos de origem anglo-saxônica e o King James, em 1601, Aí voltou. Pode continuar. Bom, aí, então o que acontece? Nós temos, então, que basear toda a nossa operação magna de Pessah em cima da Bíblia King James. Eu uso na loja a Bíblia King James, tá? Mas não é obrigatório usar em loja a Bíblia King James. Você pode usar algum Almeida da vida aí, um Almeida corrigido, revisado atualizado e atualizado, né? Tá? Então, atualizado e corrigido na linguagem de hoje. Nós seguimos a doutrina anglo-saxônica, que é da Bíblia King James, tá? Então, isso daqui está baseado em Mateus 13, de 5 a 9. O que é Mateus 13, de 5 a 9? É a famosa parábola do semeador, tá? Então, nós somos frutos dessa parábola do semeador. O que diz a parábola? Que o semeador saiu a semear, então ele primeiro joga sementes, cai assim sobre terreno rochoso, os pássaros vêm e comem. Esse é um tipo, né, que nós chamamos de descompromissado e supercompromissado. Nós já vamos explicar isso. Aí depois
tem um pouco de semente e cai em um terreno Espinhoso. com pouca terra, Aí ali aflora, mas rapidamente Morre. morre, tá? Qual foi? Cresceu rápido, mas desapareceu. Mas vamos explicar. Tem também o terceiro, que a gente chama de perigoso ou inconsequente, o irmão perigoso e inconsequente, que é aquele que acaba sendo abafado pelos espinhos da onde aquela semente cresceu. E nós temos, obviamente, o irmão sábio, que nós também já vamos nos aprofundar nesse caso, que cai em solo rochoso e ele se multiplica por 30, 60 e 100. por um. Isso é muito importante para o irmão entender esse 30, 60 e 100 na maçonaria, tá? Então vamos começar dando aqui as características de cada irmão. Eu vou pedir que os irmãos da loja que estarão em cerimônia magna no sábado, dia 15, né? Que por coincidência é o Pessart em Israel também, né? É E uma nas coisa... sinagogas, né? Todas as sinagogas estarão na mesma egrégora, né? Exatamente. Que isso é difícil de ocorrer, tá? Normalmente o calendário maçônico ele não bate certinho, muito embora seja lunar, ele não bate certinho com o calendário judaico, tá? Bom, então, nós temos os nossos 4 tipos. Vamos primeiro descrever para vocês o que eu gostaria que vocês anotassem para a cerimônia magna. Então, por quê? Porque vocês vão ter que saber esses perfis para vocês se buscarem interiormente, tá? Para vocês queimarem esse interior que vocês querem diminuir. Então, o descompromissado dificilmente teve a experiência do novo nascimento. Então, ele passou pela iniciação, mas aquela iniciação para ele foi assim, até um período meio turbulento, né? Vocês sabem, durante a iniciação, que às vezes existem certos exageros. E por que ele foi nessa iniciação? Porque ele aconteceu de ser iniciado maçom, sendo um descompromissado. Porque o pai porque o tio porque a mãe disse que o chefe dela é maçom e é legal ser maçom, mas ele é descompromissado. Ele foi para lá por alguma razão, assim, normalmente porque o pai o tio levou, o irmão mais velho levou, né? Ou porque às vezes ele vê que o maçom ele tem uma possibilidade maior. Não, isso já é outra coisa. É outra coisa. Outra né? coisa, tá? Então, ele vai ser um cidadão que não estuda, ele vai ser um cidadão que em loja vai buscar benefícios próprios, como, por exemplo, tá junto, chegou um irmão novo que é um juiz, então ele já vai querer se aproximar daquele juiz para tentar tirar um proveito na justiça, né? Não se compromete com a loja, e a loja é um assunto circunstancial, tá? Então, isso nós temos dentro de nós, não resta a menor dúvida. Todos nós temos, tá? Agora, isso não pode ser o vetor predominante. Então, busquem ações que vocês tenham tido nessas últimas lojas que possam ser assim compreendidos. Agora, tem o super compromissado, né? É interessante porque o descompromissado ele está na mesma categoria do super compromissado. O que é o super compromissado? Seu foco é na tradição. Voltou, vai. Tem um delay. Então, o que acontece? É interessante, né? O descompromissado com o super compromissado. Então, o super compromissado, ele é ligado às tradições, tradição da loja. Nós tivemos um irmão em uma loja que ele usava 3 peças, né? O paletó, o colete e a calça, né? E ele era assim, ligado, sempre questionava, porque todos os irmãos
não usavam 3 peças, né? Mas isso faz parte, tá? E é muito interessante, porque se o descompromissado ele não ouve as lições. Vai lá, ó, então cortou, voltou, vai. O que que acontece? O descompromissado, ele não aprende porque ele não tem a capacidade, o leitmotiv, a iniciativa, o desejo de estudar. O super compromissado, ele não aprende porque ele é orgulhoso. Tá? Então, o super compromissado é um grande de um orgulhoso. Não ouve porque é orgulhoso. Tudo que ele faz é pelo estatuto da loja ou da potência. Não buscam novidades. Se orgulham de ser regular e eternos. Né? E são orgulhosos maçons regularizados. Isso é uma característica aqui do primeiro nível. Né? Então, os novos ensinamentos, olha só, irmãos, prestem atenção no que vocês têm que buscar no seu vitriol. Novos ensinamentos nem chegam a cair em solo fértil, pois não compreendem e nem querem entender. Então, quantos e quantos irmãos chegam na loja, isso às vezes me entristece, e eu vejo os seus livrinhos da maçonaria imaculados, nem abertos foram. Não é verdade ou não? Tá? Então a gente nota pelo manuseio, né? O livro do maçom que está fora aqui do descompromisso e do super compromissado, ele é usado, não é verdade? Isso é bacana. Tá? Bom, essa atitude torna a maçonaria odiada pela sociedade. Então, o descompromissado e o super compromissado é que tornam a maçonaria odiada pela sociedade. E, lamentavelmente, isso é verdade. Por que isso é verdade? Porque nós temos amigos que chegam, pô, você é maçom, pô, o negócio lá, vocês mexem com bode, com coisa satânica, né? Eu mesmo sou com osso de perseguido. morto, eu já escutei. Com osso de morto, né? Então, eu sou perseguido. e isso vem daqui, né? Que lamentavelmente essas pessoas, elas aparecem muito mais. Nós tivemos irmãos da nossa loja que perderam o emprego porque foram mandados embora, né? Foram Aí voltou. Bom, então, o tipo afoito, ele é interessante, porque é o tipo que hoje eu acho mais comum que chegam à loja e é o que a gente mais tem recusado em loja, né? Em receber como irmãos. Eles descobriram tudo pelo Google. Tudo pelo Google, tá? Tudo pelo Google. Eles descobriram, o tolo, né? Descobriu tudo pelo Google. E eles são os famosos Wikmasons, né? Do Wikipedia. Né? Então, é o Wikmasons. Né? Então, Aí voltou. bom, então nós já vimos então os famosos Wikmasons, né? Eles chegam para entrevista com o Roche Lucas ou com o mestre Pedro Paulo e eles sabem mais do que os dois, porque eles chegam para fazer pergunta, não é verdade? Tá? Agora, lembre-se, nós somos assim, hein? Às vezes, quantas e quantas vezes nós estamos em uma palestra de pessoas que estudaram mais tempo do que a gente, nós estamos ali julgando aquele conhecimento, né? Eles sabem tudo por já ter visto no YouTube, porém nunca se aprofundaram. Então eles são capazes de serem iniciados. Com 3 meses eles já querem ser mestres, porque eles já passaram por todas as experiências da maçonaria via YouTube. Não é verdade? Nós tivemos exemplos desses, não é verdade? Uhum. Tá? E Tá a regra ainda. sai o sol,
aí sai o sol e queimou, né? Então, é aquela sementinha, né, que cai no solo rochoso, mas que tem pouca terra, a planta cresce, mas vem o sol e ela se queima, porque ela tem pouca terra para alimentar. Então, esse daqui é o famoso caso do irmão que vira maçom, mestre maçom, e some da loja. Não quer mais ver a loja porque já é mestre, não é isso? Tá? Pô, às vezes não chega nem a mestre, né? Mas se chegar, ele larga Se chegar, a loja. larga a loja. É porque ele já quer fazer a loja dele, ele ter a loja dele. Então, mas preste atenção, irmão, vocês que vão passar pela cerimônia no sábado agora. Você que já é companheiro, você que já é mestre, né? Não perca a motivação. Eu lhe garanto que na maçonaria, todo dia, você aprende coisa nova. Então, o fato de você já ter um avental poderoso, cheio de metais pendurados, etc., significa que você saiba nada. Porque nós fazemos parte do finito. E o conhecimento maçônico, ele nos leva ao infinito, a Roque Maor, Berrina Chores, que está aqui em cima. Tá? Eu pedi por Osh Lucas não se esquecer da gente programar uma instrução criacional. É importante para o maçom. Maçom é aquele que busca a razão da criação, né? O maçom, ele não pergunta o que eu estou fazendo aqui hoje. Ele pergunta, tendo em vista porque tudo foi criado, qual o meu papel na criação? É uma diferença muito grande, né? Entre o ser humano normal, né? Que a gente encontra pela rua, e aquele que adentrou na doutrina maçônica, né? Então, prestem atenção se ninguém aí já está com um avental poderoso e já não está pensando em largar, porque já passei por 3, 4 cerimônias de Pessah, já estou tranquilo, estou satisfeito. Porque ele não quer ensinar um pouco que ele aprendeu. Né? O mestre Pedro Paulo está dizendo, ponha na cabeça que a sua obrigação é instruir como instruído foi. Tá? O terceiro tipo, que a gente chama de perigo e inconsequente, perigoso e inconsequente. O irmão perigoso e inconsequente são aqueles que acabam sufocando. Bom, então, esse irmão que é sufocado pelos espinhos da maçonaria, lembra que a gente falou aqui, né? Que tem aquela semente que cai em uma área onde tem plantas com espinhos, né? Então a planta acaba sufocado pelo aquele espinhal. Vocês estudem essa noite Mateus 13, de 5 a 9, tá? Para vocês entenderem melhor essa parábola, que ela é muito poderosa, tá? Então, eles acabam sufocados. Que tipo de irmão é esse? É aquele que quando chega na maçonaria, ele está trazendo Voltou. Então, aí esses irmãos, que a gente chama de perigosos e inconsequentes, eles buscam a maçonaria por uma questão de sobrevivência. Eles batem na porta da maçonaria por sobrevivência. E isso é muito comum nós recebermos. E às vezes os irmãos me trazem, olha, o candidato tal esteve conosco, mas ele realmente está abalado, e etc, etc. E vem aquela, será que a gente deve deixá-lo adentrar a loja, já sabendo que ele é um tipo desse? Ou nós já devemos começar a tratá-lo como um tipo desse, desde o início, para levá-lo a um momento de sabedoria? Isso precisa de muita maturidade da loja, não é do venerável da loja, é da loja como um todo. Isso é massivo. Então, aí o que acontece? O que acontece? Esse indivíduo, ele começa a ter a maçonaria como uma religião.
ele começa a se vestir de maçom 24 horas por dia, usar um monte de pin pendurado pela roupa, o carro dele é cheio de Adesivo maçom. maçônico, Esses painel dias eu vi dentro. 5 adesivos atrás do carro do cara, É, do taxista, um do taxista. maçom. Eu falei, Então, vai ver que ele perdeu um grande emprego, virou Uber, não deu certo por Uber, acabou como táxi de aluguel e maçônico no espinho. Assim, ó, aí voltou. Então, aí o que acontece? Como esses irmãos, eles introspectam a maçonaria não como doutrina, mas como saída para uma sobrevivência de vida, eles se tornam irmãos extremamente úteis à loja, né? Assim, ajudam a loja, na economia da loja, no serviço na loja, distribuição de paramentos na loja, né? Só que ele chega a um ponto que ele começa o que nós chamamos a contaminar a loja por rebeldia. Então, aqui, se os mestres da loja não identificam esse ponto, se ele não procura fazer na sua introspecção, no seu vitriol, para a passagem, para pensar, identificar que ele está vivendo isso, se o irmão não chega e diz, fulano, você se lembra, né, que uma vez eu chamei um irmão e disse, ó, vem cá, você está fantasiado de maçom, não faça isso. Você me vê chegar aqui mostrando que eu sou maçom, você lembra? Lembro. Né? Esse irmão até faleceu, né? Já veio a falecer. Mas isso é muito triste, porque a gente sabe que o irmão ele está com um problema muito sério na vida e ele está fazendo da maçonaria aquele útero de sobrevivência para ele, entendeu? Então é muito importante que a loja trate esse caso daqui, principalmente na Pessá, com muito carinho, com muita fraternidade. Lembre-se, caridade não é botar a mão no bolso e dar dinheiro, não. A maior caridade do maçom é dar o seu tempo, porque a única coisa que nós não conseguimos trazer de volta é o tempo. Você pode dar dinheiro e ganhar mais dinheiro. Você pode dar um carro porque você ganhou um carro muito melhor, tá? Mas o seu tempo você não retorna, tá? Então, ele transforma a maçonaria em um fascínio idolátrico, tá? E isso é o período que, quando nós fomos tratar da segunda cerimônia magna, né, bezerro de ouro, né, Tsai Biave, né, essas idolatrias têm que ser tratadas, tá? Então, e nós vamos então para o quarto tipo. Qual é o quarto tipo? O quarto tipo é aquele irmão que já procura a maçonaria porque ele tem em Deus o seu serviço. Ele já busca Deus, ele já quer ser um servo de Deus, ele já quer trabalhar para o grande arquiteto do universo. Tanto assim que na iniciação, qual é a pergunta que aparece? Em dificuldade, quem primeiro procurarás? Deus. Deus. Tá? Então, esse é o irmão, o sábio. Tá? Então, muito embora nós tenhamos aqui as 4 perguntas nessa ordem, nós temos o sábio como resultado dessa parábola. Tá? Então, esse irmão, ele nos procura porque ele tem dentro dele, no coração Um recurso tecnológico. Então, aí, o que acontece? Esse irmão, o quarto nível, o sábio, é aquele que a gente pode dizer que ele busca o justo e perfeito. E o que é o justo e perfeito? Que sai aqui da decisão criacional. Tzaktamin, justo e perfeito, que não é perfeita a tradução correta, é completo, justo e completo. Ele Voltou. Então, aqui, o que a gente vê?
que esse sábio, que é levado à loja pelo coração, que é levado à loja pelo Yasharel, pelo Yasharkel, aquilo que é o vestígio da Torá que está no nosso coração, esse sábio que nos procura, ele poderá então descobrir ao longo dos estudos da doutrina maçônica o Tzadek u Mishpat, justiça e juízo, que é a coisa mais importante para o maçom, ou seja, a justiça e o juízo. Quando a gente fala assim, porque o desembargador é maçom, o promotor é maçom, porque naturalmente o uso, a busca e o descobrimento dos vestígios da Torá no coração maçônico leva ao que é chamado é um rito cabalístico. Voltou. Então, esse daqui, para o afoito, o que o sábio pode dizer? Juízo, menino. Juízo. Mishpat. Juízo, menino. Para esse daqui, perigo inconsequente, cuidado, porque nós estamos aqui em ação e consequência. Então, cuidado com a justiça. Entendeu? É importante isso, né? É porque a gente... Uma instrução diferente, né? É que a gente não entende, Hiroshi, que a razão da doutrina maçônica é buscar os... Voltou. Então, aí o que ocorre? Nós temos que ter sempre em mente isso daí. A doutrina maçônica, quer dizer, quando o sábio ele é iniciado, ele nasce de novo, porque ele já começa a tirar o latente e tornar vivo os vestígios da Torá em seu coração. Entende? E isso aí é muito importante nós entendermos. Eu estou procurando seguir, eu fiz inclusive em formato de bula, dentro do padrão do século XVII, né? Aqui, bulazinha, tá? O mestre Pedro Paulo já manda para vocês, tá? Então, esse irmão, ele vai estudar e analisar tudo sobre a visão do livro da Lei Sagrada, que em nossa loja, no nosso Oriente, nós usamos a Bíblia King James. Eu não preciso fazer propaganda, Da King porque... Você dispersou ele pra caramba, pô. Que gente... Voltou. Então, o irmão sábio, o sábio, ele não é afoito nem inconsequente e gasta tempo julgando os aspectos teológicos. Isso é muito importante. Nós fizemos uma iniciação há um mês atrás, né? Ele está vendo, inclusive. O William está vendo, né? E na iniciação do irmão William, nós usamos os textos direto da Bíblia. Quer dizer, tudo aquilo que tem no book maçônico, né? No ritual, em vez de nós usarmos o ritual como tal, né? Que já é a tradução da tradução da tradução, nós pegamos e usamos os textos originais. Os textos originais da King James, né? Então isso da onde foi tirado, né? E a gente também procura sempre dar os textos em inglês, sim, né? Originais, inclusive com inglês mais assim tradicional, né? Inglês da época vitoriana. Esses irmãos aqui também, eles se aprofundam nos estudos milenares da ordem e não naquilo que leva a subir mais um grau. Então, o avental é pouco importante para ele. O mais importante para ele é o envolvimento. Voltou. Então, nesse curso de doutrina maçônica, eu estou colocando a Câmara do Meio, os mestres da loja, sábado sim, sábado não, né? E as quintas-feiras, né? Para estudos de 3 a 5 horas sobre doutrinas maçônicas, onde nós vamos às raízes, back to the roots.
voltamos às raízes para entender desde lá de Oxford, na cidade de Oxford, casa de Elias Ashmole, o Instituto Ashmolean Institute, né, até os dias atuais. Então, esse irmão, sabe, é aquele que aplica os conhecimentos adquiridos para se tornar um irmão melhor, aprendendo e compreendendo melhor o livro da lei sagrada, que é o nosso objetivo. O objetivo do maçom é recapturar, reviver, restaurar, fazer o Tikkun Olam, a restauração do seu mundo, pelos vestígios da Torá, a Torá que está sobre a nossa mesa. Então, dessa forma, esse irmão, ele passa a ser o futuro da maçonaria e ele tem a responsabilidade de, nas cerimônias magnas de Pessah, ver esses pontos que possui nele, mas não é o que o domina, não é um driver dele, tá? Eliminar, e procura ver nesses irmãos em loja o que ele pode ajudá-los para se tornar um irmão mais sábio. Então, essa é a instrução desta quinta-feira. Nós vamos ter a cerimônia magna no sábado. Peço que os irmãos de loja e associados de Oriente procurem na sua câmara de reflexão, que todo maçom tem uma câmara de reflexão. Pode ser o chuveiro, não é verdade? Pode ser o chuveiro, né? Pode ser o espelho fazendo a barba, pode ser sentado na cadeira calçando a meia, não é verdade? Pode ser dirigindo um automóvel. Pode ser dirigindo o automóvel, revendo essa instrução, né, no seu smartphone, e procure os seus 4 aspectos. Aí voltou. Voltou. Então, dessa forma, os irmãos eles terão essa capacidade de fraternalmente, né, buscar o que a gente chama aqui, dentro do vestígio da Torá, o Emet, a verdade. O maçom tem esse compromisso com a verdade. Essa instrução, peço aos nossos irmãos de loja e potências associadas que terão irmãos na cerimônia, no sábado, que façam esse vitriol, tá? Buscando essa instrução, releiam aí, estudem profundamente, façam a Midrash. Você já tem a hermenêutica do Pardês, com essa parábola do Mashiach, Mateus 13, de 5 a 9. Ok. Se eu estiver errado, me corrija, tá? Perguntas, Rocha? Sim, Rabi. As potencialidades. Voltou aqui. O Roche tem algumas perguntas, né? Sim. A Emília Moreno, ela pergunta assim: se o homem é o ápice da evolução dos outros 3 reinos, mineral, vegetal e animal, que compõem a constituição humana, será que o controle da natureza a qual o Senhor se referia era incomodar de forma consciente, racional, com sabedoria, as potencialidades existentes nesses reinos dentro de nós e por outro lado, não se deixe dominar por eles? Ela se refere àquela sobre o vídeo da semana passada. Da semana passada. Não, viu, irmã Emília? Deixa eu vos explicar. O Redá, que aparece no livro de Bereshit, Gênesis, no capítulo 2, não é para nós tratarmos essa natureza desse jeito. É para nós tornarmos a criação superior à criação que nós recebemos. Tá? Então vamos primeiro voltar ao aspecto da decisão criacional. A decisão criacional foi nos dar o livre-arbítrio. Nenhuma outra forma criada nesse mundo especulativo que nós vivemos tem livre-arbítrio. Só nós possuímos.
Então, nós somos inanimados, porque nós estamos em pé, porque nós temos um esqueleto inanimado. Tá? Voltou. Detalhes, o nosso pulmão Voltou. Eu não entendi essa do William, não. Voltou. Então, Voltou. esse pulmão é a árvore às avessas, né? A flora intestinal é que nos dá a capacidade de absorver todos os minerais que o organismo necessita, não é verdade? E toda essa forma animal sanguínea que nós temos, nós precisamos disso para o Tikkun Olam, para entregar uma criação superior que nós recebemos. O plano espiritual, ele não tem livre-arbítrio. Se aqui um anjo da luz está passando junto de um anjo das trevas, os dois passam um pelo outro, mas eles não estão nem aí um pelo outro. Entendeu? Nós não. Nós podemos estar nas trevas e nós podemos estar nas luzes. Até mesmo porque eu expliquei na última instrução que não existem as trevas, existe a ausência de luz, não é verdade? Não existe o frio, existe a ausência de calor, né? Então, essa resposta eu acho que eu englobo todas as suas perguntas. Tá? O Renato Ferreira perguntou aqui: o aprendiz tem que manter o silêncio para controlar eles, 4 irmãos que ficam dentro da gente. Essa pergunta? Ele tem que, pelo que eu entendi, ele tem que se manter no silêncio para controlar esses Não, quatro presta irmãos? atenção, irmão Renato, né? Renato, não é isso? Isso. Então, o silêncio não é não falar. O silêncio é não falar besteira, é não falar coisa errada, é não ser um perigoso e inconsequente. Esse é o silêncio. Tanto assim que a primeira instrução da primeira seleção, se eu não me engano, né, ela Aí, voltou. Então, parece que o irmão William quer saber de 5W2H. Melhoria contínua não tem nada a ver com essa explicação daqui. O irmão William pode pedir um livro meu sobre melhoria contínua, ver com o Roche Lucas, que ele tem na biblioteca à venda. Né? Ok. Sim, Do Renato. Respondeu? O Renato respondeu, né? Sim. O Andrew Pinheiro pergunta assim: qual a importância do círculo e sinais na Cabala? Essa é a pergunta do Andrew Pinheiro. Não, mas isso não tem nada a ver com a instrução, de hoje. Nós podemos até fazer uma instrução à frente. Sobre as sefirotes, os círculos, os caminhos, né? Porque a árvore sefirótica tem 10 sefirotes, 10 safiras, né? E 22 caminhos, que são as 22 letras do Aleph Beit, que são as letras da criação. E as 10 sefirotes com as 22 letras dão os 32 caminhos, tá? Nós até podemos fazer uma instrução sobre isso, mas não é o objetivo de hoje. que hoje se fala hoje da Pessah. é preparar o Pessah, tá? O Vander Machado, ele agradece muito, né? Ele faz uma pergunta aqui: esta cerimônia corresponde à iniciação? Qual rito? Não, isso não é iniciação. A Pessah não é uma iniciação. Isso. A Pessah é um ciclo de ritual. Presta o pano para eu apagar aqui para eu explicar. Pega aí o pano, aí atrás. Ó. Pega o pano, está pendurado aí o pano. O calendário maçônico, ele tem 4 festas, não festas, ele tem 4 Rituais anuais. cerimônias magnas, né? Que uns vão chamar de rituais, outros vão chamar de cerimônia magna, né? Eu acho que ritual não deve ser chamado, porque parece ritual de magia negra, né?
coisa assim, né? Na verdade. Tá? Então, primeiro vamos entender a evolução desse maçom. Tá? Então, o maçom, ele começa o ano no que nós vamos chamar de Masonic Level Playing Field. Tá? Então, isso se você entrar no estatuto, né? Nos rights, né? Da United Grand Lodge of England, você vai encontrar Masonic Level Playing Field. Então, o maçom, ele começa um ano aqui, nesse nível. Vamos chamar de nível 0 do ano. Tá? O primeiro passo que ele dá na sua evolução, lembre-se, nós queremos chegar ao nível de sapiens, né? Sapiens. Nós somos Homo sapiens, né? Então, o nosso objetivo é chegar a sapiens, tá? O primeiro passo que ele dá para mudar de nível, sair do nível 1 para o nível 2, se chama Pessar, tá? Se chama Páscoa. Então, esse crescimento que ele tem é quando ele abandona, ele consegue lutar, combater, vencer os faraós da vida dele, né? Então, aqui tem faraós, tá? Esses faraós é aquilo que nos prende. É o cigarro, é a bebida, é o jogo, é o sexo desregrado. Ele tenta combater isso com a ajuda dos irmãos. Porque não adianta o irmão chegar em loja e fingir que ele não é. Ele tem que chegar em loja e dizer o que ele é, tá? Depois nós temos um outro passo para o terceiro nível, né? Para o terceiro nível, aonde ele vai combater as idolatrias. Idolatrias, tá? Idolatrias. Essas idolatrias, por exemplo, quantos e quantos irmãos não deixam domingo sua família em casa porque o jogo do Corinthians é mais importante? Outro dia eu comentava sobre aqueles corintianos que foram para a Bolívia e acabaram presos, não é verdade? Olha a idolatria por um time de futebol que levou famílias e famílias ao sofrimento, não é? Então, esse é a segunda cerimônia. Essa daqui é de Sabeave, né? Aonde nós vamos combater a idolatria, tá? E a terceira cerimônia, que vai levar ao quarto nível, é aonde nós vamos buscar, estar com nossos nomes no livro da vida, tá? No livro da vida. Eu não tenho aqui nesse momento... A minha tá... eu não tenho aqui nesse momento, mas nós temos toda a instrução, né, Rocha? Com todas as passagens do livro da Lei Sagrada, sobre os livros da vida, e etc., etc., cruzados com as sessões das preleções, tá? Então, isso aqui é muito importante. Então, aqui nós fazemos a busca, né? Nesses 10 dias, são 10 dias onde nós buscamos dentro de nós saber se nessa travessia desse ano, aqui no caso é 5.777, aqui vai virar 78, tá? Porque nós queremos entrar no Rosh Hashanah, nós queremos entrar no Yom Kippur, nós queremos entrar no Yom Teruah, né? Sabendo que nossos nomes estão no livro da vida. Do que adianta o irmão ir para a loja, estudar 10 anos, 20 anos, 30 anos, se ele não retornou aos vestígios da Torá no seu coração, ou seja, não tem seu nome escrito no livro da vida? Então, esse é o nosso grande objetivo. Só que o maçom tem seu nome escrito no livro da vida pelas obras. Ele pode ter fé lá no Mohammed dele, lá no Buda dele. Isso aí nós não estamos aqui questionando o Mashiach salvador de ninguém. Nós estamos dizendo o seguinte: todo mundo tem que fazer boas obras, independente da sua fé religiosa. Tá? Porque a maçonaria, o maçom é obreiro. Mason, né? Mason é aquele que coloca tijolos, né? Então, essa é a caminhada durante o ano. Explicou? Explicou, muito bem explicado. Nós recebemos uma pergunta no e-mail
Na verdade, são duas perguntas da mesma pessoa. Ele diz assim, Maguide, a Torá é o único livro a se seguir? Primeira pergunta. Segunda pergunta, ele diz, antes de se tornarem judeus, os povos que saíram do Egito cultuavam qual Deus? Bom, primeiro que a Torá não é livro. A Torá é o conceito da decisão criacional. A Torá não já... é livro. Isso daqui, a Torá não é o livro. Nós o temos livro que fazer é a instrução Rumash. mesmo, porque... É Rumash. Isso aqui é Rumash, Pentateuco. A Torá é o que você entende e vai seguir aqui de dentro. A Torá é o que o Eterno colocou no coração do homem na hora da criação de Adão Harishon, ainda no Gan Eden, no Jardim do Éden. Então, para o Eterno não existe religião. Religião é coisa de homem. Se você busca uma religião, você vai encontrar um homem. Se você busca o catolicismo romano, você vai encontrar o Papa. Se você busca a Igreja Universal do Reino de Deus, você vai encontrar o Bispo Macedo, não é verdade? Você vai encontrar homens, tá? Quem é maçom e entende que a Torá não é um livro, é um conceito, o livro se chama Rumash, que a Bíblia não é um livro, a Bíblia é um compêndio de instruções inspiradas pelo Ruach Elohim, pelo Espírito de Deus, aí você vai entender que religião realmente não é coisa de maçom, tá? Muito bem. Outra coisa, Voltou. Então, aí o que acontece? Prestem bem atenção, isso é importante para todo mundo que está ouvindo. A Torá não é o livro, a Torá é o conceito da decisão criacional. A Bíblia King James não é um livro, é um compêndio de livros, aqui no caso tem 66 livros, tá? Que traz o espírito dessa criação, do desequilíbrio da criação, aqui, para nós voltarmos a sermos equilibrados de novo. Quando o faraó acabou deixando aquele povo sair, lá não diz que os de Yehudá, os judeus, é que saíram. Lá disse que povos saíram e atravessaram. Tanto isso é verdade que os rabinos, né, os rabinos mais ortodoxos, eles desculpam o povo de Israel de ter feito bezerro de ouro, dizer que foi ideia de egípcio que estava no meio. Eles falam isso, não, isso não foi coisa de judeu, isso foi coisa de egípcio que estava infiltrado lá dentro, entendeu? Mas o que acontece é o seguinte, povos foram libertados, tá? Vamos entender uma coisa? É assim, ainda não havia judeu aqui. Judeu foi haver depois de Salomão. Exatamente. Quando houve o retorno da Babilônia, a gente até pode dar uma instrução dessa um dia, né? Explicar os de Yehudá, Benjamim e Levi que sobraram, né? Então, esquece isso aí de judeu. Todo Tem um cara aqui que tá... Voltou. Então, todo maçom é um hebreu. Hebreu, no hebraico, vem do verbo avrá. Avrá é atravessar, romper, sair, tá? Avrá vai então gerar ivri. Ivri é hebreu. Então, eu sou hebreu. Porque eu quero sempre sair de um ponto inferior no meu ser e buscar uma situação melhor. Agora, preste atenção, ninguém sai de uma situação aqui e vai direto para a sabedoria. Não existe sabedoria total no nosso mundo. Download. Não existe, né? Quer dizer, eu até vi uma foto outro dia que o cara tinha um buraco aqui no meio da testa para botar um pendrive. Você entendeu? Não adianta. Por quê? Nós estamos em corpos bestiais e animais.
Lamentavelmente, a gente precisa comer, beber, usar roupa, ter casa, e lamentavelmente, porque o bom seria a gente já estar no mundo espiritual superior. Não estamos, nós somos finitos. Por nós sermos finitos, nós nunca vamos ter capacidade de receber o infinito, o Rishon Higayon. Agora, pelo outro lado, o Rishon Higayon lê no nosso Yasharel, que é esse ponto que está ligado na nuvem, né? O seu iPhone aí não está ligado em uma nuvem? Então, o nosso Yasharel está ligado também em uma nuvem, tá? Ele sabe a nossa intenção. Então, se a sua intenção é todo ano passar pelo plano maçônico de ser um ser melhor, aí eu lhe garanto que você terá toda a ajuda do plano superior e será um ser melhor. E esses dois aqui que estão me acompanhando, que me conhecem há algum tempo, eu falei para eles um dia, não se preocupem com o que eu sei, por causa da minha idade. Não tem valor nenhum na minha idade saber o que eu sei. Tá? Estar na minha idade sem saber nada, aí seria realmente um desastre na minha vida, não é verdade? Mas, se vocês começarem a abrir o seu CLI, né? O CLI, isso, nós somos isso, um CLI, um receptáculo. Isso é a Rockman, a essência da sabedoria. Abrir o CLI, ele entra. Porque isso é igual chuva. Chove sobre bom, chove ruim. Sobe sobre injustos e injustos. Injustos e injustos. Sobre árvore boa e árvore ruim, não é verdade? Então, façam isso. Tenham esse objetivo durante esse ano. Vocês que vão estar conosco no sábado agora, venham preparados espiritualmente para esse passo que é muito importante, que é deixar para trás os faraós. Só isso. Muitos agradecimentos, né, de todos os irmãos. Amanda nos agradece também, Amanda Santos, agradecidas pelas orientações Milord. E todos agradecem aqui pela instrução, né, de hoje. Por hoje são essas as perguntas. Peraí, parece que chegou Mais uma pergunta? Mas eu acho que nós já tivemos bastante perguntas, né? Vamos pedir a Avino Maqueno, a Avino Sheba Shammai, vos agradecemos pela instrução desta noite, que aquilo que eu falei possa realmente penetrar no CLI dos irmãos e que eles amanhã acordem com essa intenção de fazer desses 5.777 o primeiro passo de uma melhoria contínua de vida para os 5.778 que em outubro está logo aí.